A sala de jantar da nossa casa ancestral em Porto estava repleta de tensão silenciosa naquela noite fria de outono. Toda a família estava reunida para o grande anúncio do contrato de casamento empresarial que salvaria a empresa de vinhos da falência, mas quando eu entrei de mãos dadas com Clara e coloquei o papel da certidão de casamento sobre a mesa de mogno polida, o tempo pareceu parar e o caos explodiu em gritos e olhares de incredulidade. O meu pai, António, presidente da empresa familiar há 30 anos, ficou branco como o papel que eu acabara de depositar, enquanto minha mãe, Teresa, levou as mãos à boca sufocando um gemido que ecoou pelas paredes com azulejos antigos. O meu irmão mais velho, Miguel, levantou-se de repente derrubando a cadeira e o meu noivo arranjado, João, filho do sócio principal, ficou paralisado com o copo de vinho tinto meio caminho da boca. Clara apertou a minha mão com força, os seus olhos castanhos fixos em mim como âncora no meio da tempestade que eu mesma tinha provocado. Não havia volta atrás. 10 anos de silêncio, de mentiras e de dor acumulada tinham-me trazido até ali. Eu, Isabel Mendes, herdeira da Vinícola Mendes e Filhos, tinha acabado de destruir o acordo que uniria duas das maiores famílias do Douro e, ao mesmo tempo, revelar o segredo que carregava desde a universidade. O ar cheirava a vinho velho e a pão acabado de sair do forno, mas o cheiro da traição era mais forte. O meu pai foi o primeiro a reagir, a voz rouca de fúria contida. Isabel, o que é isto? Uma piada de mau gosto? Eu respirei fundo e respondi com a calma que só quem sofreu muito consegue fingir. Não é piada, pai. É a minha verdade. Casei-me com Clara há 1 ano, em silêncio, porque já não suportava viver a mentira que vocês me impuseram. As palavras saíram como pedras atiradas a um lago parado, criando ondas que ninguém esperava. A minha tia-avó Margarida, sempre guardiã dos valores tradicionais, murmurou uma oração em voz baixa enquanto meu primo Pedro, que sempre me admirara, olhava para Clara como se ela fosse um fantasma. Eu via nos rostos deles o reflexo de tudo o que eu tinha negado, o medo, a vergonha, a decepção. Mas também via em mim mesma a força que nascia finalmente depois de anos de sufoco. Clara, ao meu lado, mantinha-se ereta, o cabelo curto e escuro emoldurando o rosto sereno que eu amava desde os 20 anos. Ela não falava, mas a sua presença era o grito mais alto daquela sala. De repente, o relógio de parede bateu às 9 horas e o som quebrou o silêncio momentâneo. Miguel apontou o dedo para mim, tu destruíste tudo. O contrato com os santos era a nossa salvação. Como podes trazer esta mulher para aqui? A palavra mulher saiu carregada de desprezo, mas eu senti apenas pena. Porque eu sabia o que ele não sabia, o preço que eu tinha pago por ter obedecido à família uma vez. O meu olhar cruzou-se com o de Clara e, por um instante, voltei 10 anos atrás, para aquele parque em Lisboa onde tudo tinha começado a acabar. Era primavera, o ar cheirava a flores de laranjeira e nós duas estávamos sentadas num banco de pedra, as mãos entrelaçadas como se o mundo não existisse. Clara tinha acabado de me dizer que me amava mais do que tudo e eu, com o coração a despedaçar-se, respondi que não podia. Os meus pais nunca aceitarão, Clara. A empresa, o nome da família eu tenho de casar com o Pedro, é o que esperam de mim. As lágrimas dela ainda queimavam na minha memória. Eu tinha escolhido a segurança, o dever, o silêncio. E agora, 10 anos depois, aquele silêncio voltava para me devorar na frente de todos. O pai levantou-se devagar, o rosto marcado por rugas que eu nunca tinha notado tão profundas. Isabel, pensa no que estás a fazer. A empresa está à beira da ruína. Este casamento com o João era o único caminho. Eu abanei a cabeça. O único caminho que vocês impuseram. Eu já vivi esse caminho uma vez e quase me perdi para sempre. A sala encheu-se de murmúrios, de acusações sussurradas, de olhares que cortavam como facas. Eu sabia que aquela noite seria apenas o começo de uma guerra que duraria meses, talvez anos. Mas pela primeira vez na vida eu sentia que estava do lado certo da verdade. Clara apertou a minha mão outra vez e eu soube que, acontecesse o que acontecesse, eu não voltaria atrás. O jantar que deveria ser celebração transformou-se em tribunal improvisado. O meu pai ordenou que todos se sentassem, mas ninguém obedeceu. A minha mãe aproximou-se de mim com os olhos vermelhos, a voz trêmula. Filha, como pudeste esconder-nos isto? Nós sempre te demos tudo. Eu quase ri de amargura.
Tudo menos a liberdade de amar quem eu queria. Clara permaneceu calada, mas eu senti a sua respiração acelerada ao meu lado. Foi então que o meu irmão mais novo, Luís, que sempre foi o mais próximo de mim, falou pela primeira vez. Isabel, isto não é só sobre ti. É sobre todos nós. A notícia vai correr pela cidade inteira amanhã. Ele tinha razão. Em Porto, onde as famílias antigas ainda controlavam os segredos como se fossem barris de vinho, uma revelação como aquela espalhava-se mais rápido que o vento do Douro. Eu imaginei os títulos dos jornais locais, os sussurros nas adegas, as mensagens no grupo da família alargada. Mas o medo já não me paralisava. Eu tinha passado anos a escondê-lo, a fingir sorrisos em jantares de negócios, a chorar sozinha no quarto depois de cada encontro secreto com Clara. Agora era a hora de pagar o preço da verdade. O pai pegou no certificado de casamento com mãos trêmulas e leu em voz alta: Isabel Mendes e Clara Oliveira, casadas em Lisboa, 15 de março do ano passado. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer grito. João, o noivo que eu nunca quis, deixou cair o copo e o vinho tinto espalhou-se pela toalha branca como sangue. Eu não entendo, murmurou ele, mais confuso que zangado. Eu olhei para ele com pena verdadeira. João, tu mereces alguém que te ame de verdade. Eu nunca poderia ser essa pessoa. De repente, a tia Margarida levantou-se e apontou o dedo para Clara. Esta mulher destruiu a nossa família. Isabel, tu eras uma rapariga normal até ela aparecer. As palavras dela foram como um soco no estômago. Normal. A palavra que eu mais odiava. Porque durante anos eu tinha tentado ser exatamente isso, normal, obediente, filha perfeita. Mas a normalidade que eles queriam era uma prisão dourada. Eu respirei fundo e respondi: a tia está enganada. Clara não destruiu nada. Foi o medo que eu tinha de vos perder que quase me destruiu a mim. Enquanto as vozes subiam de tom, o meu pensamento voou novamente para o passado. Lembrei-me do dia em que a minha mãe encontrou uma carta de Clara escondida na minha gaveta. Eu tinha 22 anos, acabara de terminar a licenciatura em Enologia e o mundo parecia cheio de possibilidades. Mas a mãe leu a carta em voz alta, com lágrimas nos olhos. Isto é uma fase, Isabel. Tu vais superar. O teu pai já falou com o pai do Pedro. O casamento será no próximo ano. Eu neguei tudo naquela noite. Disse que era só amizade, que Clara era apenas uma colega. E, para provar, afastei-me dela durante meses. O preço foi alto. Clara partiu para Lisboa com o coração partido e eu casei com Pedro num casamento que toda a cidade aplaudiu. Agora, 10 anos depois, Pedro já não estava entre nós. Um acidente de carro levou há 3 anos e eu tinha reencontrado Clara por acaso numa conferência de vinhos. O amor que eu pensava ter enterrado voltou mais forte que nunca. Casámo-nos em segredo numa pequena cerimónia em Lisboa, só com 2 testemunhas e um juiz simpático. Guardámos o segredo porque eu ainda tinha esperança de encontrar o momento certo para contar. Mas o momento certo nunca chegou. Até esta noite. Miguel bateu com o punho na mesa: tu mentiste-nos durante anos. E agora queres que aceitemos isto como se nada fosse? Eu olhei para ele diretamente nos olhos. Não espero que aceitem de imediato. Só espero que compreendam que eu já não posso viver a mentira que quase me matou por dentro. A mãe começou a chorar baixinho e eu senti uma pontada de culpa tão forte que quase cedi. Quase. Mas Clara apertou a minha mão e eu lembrei-me das noites em que ela me segurava enquanto eu chorava pelo que tinha perdido. A discussão prolongou-se até altas horas. O pai ameaçou deserdar-me, a tia Margarida falou em escândalo público, João saiu da sala sem dizer uma palavra. Quando finalmente nos levantámos para sair, a casa parecia mais fria que nunca. Clara e eu caminhámos até ao carro em silêncio, mas quando entramos e fechamos as portas, ela virou-se para mim e disse: tu foste corajosa hoje, Isabel. Mas isto é só o começo. Eu sabia que ela tinha razão. A verdadeira batalha estava apenas a começar. Os dias seguintes foram um turbilhão de telefonemas, mensagens e visitas inesperadas. A notícia espalhou-se como fogo em vinha seca.
Os jornais locais publicaram artigos discretos mas venenosos. Herdeira da Mendes e filhos surpreende família com casamento secreto. As redes sociais explodiram com comentários que iam da solidariedade à condenação mais cruel. Eu lia tudo em silêncio, sentada na varanda do nosso pequeno apartamento em Lisboa, enquanto Clara preparava chá de camomila como sempre fazia quando eu estava tensa. Não leias isso, dizia ela suavemente. Mas eu precisava de ler. Precisava de sentir o peso da escolha que tinha feito. O pai telefonou-me na manhã seguinte ao jantar. A voz dele estava rouca de sono e de raiva. Isabel, volta para casa. Vamos resolver isto em família. O contrato com os Santos ainda pode ser salvo se tu o interrompi-o. Pai, não há contrato que salve o que eu destruí dentro de mim durante anos. Ele desligou sem se despedir. A mãe enviou mensagens longas cheias de culpa e de amor. Filha, eu só quero o teu bem. Sempre quis. Eu respondia com sinceridade, mas sem cedência. Clara lia as mensagens por cima do meu ombro e dizia: eles precisam de tempo. Tal como tu precisaste. Mas o tempo não era amigo. A empresa começou a sentir os efeitos imediatos. 2 distribuidores cancelaram contratos, alegando instabilidade familiar. O meu irmão Miguel enviou-me um e-mail frio: se queres destruir o legado do avô, estás no caminho certo. Eu sentia a culpa crescer como uma sombra, mas também sentia uma liberdade nova. Pela primeira vez eu podia andar de mãos dadas com Clara na rua sem olhar por cima do ombro. Podia beijá-la em público sem medo. E isso valia todos os olhares de reprovação. Uma semana depois, a tia Margarida apareceu no nosso apartamento sem avisar. Vestida de preto como se estivesse de luto, entrou e sentou-se no sofá sem convite. Isabel, tu sempre foste a menina dos olhos do teu pai. Como pudeste fazer isto à família? Eu servi-lhe um copo de água e respondi com calma: tia, eu fiz isto por mim. Porque viver a mentira que vocês queriam quase me matou. Ela falou durante quase 1 hora sobre tradição, sobre Deus, sobre o que as pessoas diriam na missa de domingo. Eu ouvi tudo sem interromper. Quando ela terminou, eu disse apenas: a tia pode não entender, mas eu já não vivo para agradar aos outros. Clara ficou na cozinha durante toda a conversa, mas quando a tia saiu, ela veio abraçar-me por trás e sussurrou: tu estás a curar-te, Isabel. Devagar, mas estás. Eu chorei naquela noite pela primeira vez desde o jantar. Chorei pelo pai que eu amava, pela mãe que me criara, pelo irmão que me protegia. Chorei pela Isabel de 20 anos que tinha sacrificado o amor por medo. E chorei de alívio porque finalmente estava a escolher-me a mim. No dia seguinte, recebi uma chamada da antiga colega da universidade, Sofia, que agora era jornalista. Isabel, a história está a ganhar força. Queres dar a tua versão? Eu hesitei apenas um segundo. Sim. Quero contar a verdade. A entrevista saiu 2 dias depois num jornal nacional. Eu falei do amor que tinha negado, da pressão familiar, do casamento com Pedro que nunca foi verdadeiro. Falei de Clara como a pessoa que me salvou de mim mesma. Os comentários foram divididos, mas pela primeira vez eu senti que não estava sozinha. Enquanto isso, em Porto, o pai reunia a família numa reunião de emergência. Eu soube pelos primos que ele tinha chorado pela primeira vez em anos. A empresa pode falir, disse ele, mas eu não quero perder minha filha. Aquelas palavras chegaram-me através de uma mensagem da mãe e tocaram-me mais fundo que qualquer ameaça. Talvez, só talvez, houvesse uma ponte possível. Mas antes de a atravessar, eu precisava de enfrentar o passado de frente. Clara e eu decidimos voltar a Lisboa onde tudo tinha começado. Caminhámos pelo parque onde eu a tinha rejeitado anos antes. O banco de pedra ainda estava lá, agora coberto de musgo. Eu sentei-me e puxei Clara para junto de mim. Aqui eu disse-te adeus uma vez. Hoje quero dizer-te que nunca mais te deixo. Ela sorriu com os olhos úmidos e beijou-me suavemente. O sol de outono aquecia-nos o rosto e, por um momento, o mundo pareceu em paz. Mas eu sabia que a paz era frágil. A verdadeira prova ainda viria.
A reunião de família em Porto foi marcada para o fim de semana seguinte. Eu e Clara chegámos juntas, de mãos dadas, e o ar da casa parecia carregado de eletricidade. O pai tinha preparado a sala de reuniões da adega, com garrafas antigas alinhadas como testemunhas silenciosas. Todos estavam presentes: mãe, irmãos, tia Margarida, até o sócio dos Santos que tinha perdido o contrato. O pai começou a falar com voz cansada: Isabel, nós discutimos muito. A empresa está a sofrer, mas eu não quero perder-te. Eu senti um nó na garganta. Pai, eu também não quero perder-vos. Mas não posso voltar a ser quem eu não sou. Miguel interrompeu: e o que vais fazer? Viver de amor enquanto a empresa vai à falência? Clara, que até então tinha permanecido em silêncio, falou pela primeira vez: nós podemos ajudar. Isabel conhece negócio melhor que ninguém. Podemos encontrar outras soluções. O pai olhou para ela pela primeira vez sem hostilidade. Tu amas mesmo a minha filha? Clara respondeu sem hesitar: mais que tudo neste mundo. Aquela simples frase quebrou algo dentro do pai. Ele sentou-se pesadamente e contou uma história que eu nunca tinha ouvido. Quando eu era jovem, o meu melhor amigo bem, ele era mais que amigo. Mas naquela época não se podia falar disso. Eu escolhi o dever e vivi com o arrependimento toda a vida. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A mãe segurou a mão dele e lágrimas escorreram pelo seu rosto. Pela primeira vez, eu vi o meu pai não como um patriarca inflexível, mas como um homem que também tinha carregado segredos. A tia Margarida abanou a cabeça, mas não disse nada. Luís, o meu irmão mais novo, sorriu pela primeira vez. Irmã, se o pai consegue aceitar, eu também consigo. Miguel ainda resistia, mas a sua resistência já não era raiva, era medo. Eu só não quero que a família se desfaça, murmurou ele. Eu aproximei-me e abracei-o. A família não se desfaz, Miguel. Só muda. A reunião prolongou-se até de madrugada. Falámos de planos para a empresa, novas exportações, parcerias diferentes, até uma linha de vinhos com rótulos que celebrassem a diversidade. O pai concordou em tentar. Quando saímos da adega, o céu já clareava. Clara e eu caminhámos pelo vinhedo de mãos dadas e, pela primeira vez, o pai veio atrás de nós e disse: Isabel, eu orgulho-me de ti. Demorei demasiado tempo a dizer isto. Eu chorei nos braços dele como uma criança. Mas a redenção não foi fácil. Nas semanas seguintes, a comunidade não perdoou tão depressa. Velhos amigos deixaram de nos convidar para jantares, a igreja local murmurava e até alguns empregados da empresa pediram transferência. Eu sentia cada rejeição como uma facada, mas Clara estava sempre lá para me lembrar: a dor passa, o amor fica. Nós viajámos para o Algarve para respirar ar fresco. Na praia onde o sol se punha em tons de laranja e rosa, eu percebi que a minha jornada de culpa estava a transformar-se em força. Um dia, recebi uma carta da viúva de Pedro. Ela escrevera: eu sempre soube que o teu coração não estava inteiro. Fico feliz que finalmente o tenhas encontrado. Aquelas palavras curaram uma ferida que eu nem sabia que ainda sangrava. Eu respondi com gratidão e, pela primeira vez, senti que o passado não me prendia mais. No entanto, a maior prova ainda estava por vir. O pai anunciou que ia reformar-se e passar a empresa para os filhos. Miguel opôs-se abertamente à minha participação: se a Isabel entrar, os investidores fogem. Eu preparei-me para lutar outra vez. Mas Clara disse: luta com verdade, não com raiva. Eu ouvia. Na reunião seguinte, apresentei um plano detalhado de reestruturação que incluía novos mercados e valores inclusivos. O pai apoiou-me publicamente. Miguel, depois de horas de discussão, cedeu. Tu ganhaste, irmã. Mas não porque eu desisti. Porque eu vi que tu mudaste. Naquela noite, deitada ao lado de Clara na nossa cama em Porto, eu senti uma paz profunda. O caminho tinha sido longo e doloroso, cheio de confrontos e lágrimas, mas eu tinha chegado a um lugar onde o amor e a família podiam coexistir, mesmo que diferente do que sonhei em criança. Os meses seguintes trouxeram uma calmaria relativa.
A empresa estabilizou graças ao novo plano e, embora alguns clientes antigos tivessem partido, outros novos chegaram atraídos pela história que eu contara abertamente. Eu dava entrevistas, participava em eventos de diversidade no mundo dos vinhos e, pouco a pouco, o nome Mendes começou a associar-se não só à tradição mas também à coragem. A mãe telefonava-me todas as semanas, não para criticar, mas para perguntar como estava Clara. Ela é boa para ti, filha. Eu vejo isso agora. Clara e eu decidimos oficializar a nossa união também em Porto, com uma pequena cerimónia no jardim da casa familiar. O pai insistiu em pagar as flores e a mãe chorou de emoção quando nos viu caminhar até ao altar improvisado. Miguel foi o padrinho e Luís fez um discurso engraçado que fez toda a gente rir. A tia Margarida não veio, mas enviou uma carta curta: rezo por ti todos os dias. Eu aceitei o gesto com gratidão. Nem todos mudam ao mesmo ritmo. Mas a redenção tinha o seu preço. Eu ainda acordava algumas noites com pesadelos do passado, o rosto de Clara no parque, as lágrimas que eu causara, o casamento com Pedro que eu vivera como uma prisão. Clara abraçava-me e sussurrava: tu não és mais aquela pessoa. Tu és livre agora. Eu sabia que ela tinha razão, mas a culpa demorava a desaparecer completamente. Um dia, visitei o túmulo de Pedro e deixei lá um ramo de flores. Desculpa, murmurei. Eu nunca te amei como merecias. Mas espero que estejas em paz. A comunidade também mudou devagar. Velhas amigas começaram a telefonar, curiosas mas já sem julgamento. Uma delas, a Maria do Mercado, disse-me: Isabel, eu julgava-te mal. Agora vejo que foste corajosa. Eu sorri e respondi: não fui corajosa. Só cansei de ter medo. Clara e eu começámos a receber convites para jantares, para festas de colheita, para tudo o que antes nos era negado. O mundo não tinha mudado completamente, mas o nosso lugar nele sim. Um dia, o pai chamou-me ao escritório antigo. Isabel, eu cometi muitos erros. Queria que fosses feliz à minha maneira. Mas agora vejo que a felicidade é tua. Ele entregou-me um envelope com documentos, a parte da empresa que me cabia por direito. Tu mereces isto. E Clara também. Eu abracei com força e senti que o último pedaço de gelo entre nós derretia. Clara e eu viajámos até ao Algarve outra vez, ao mesmo sítio onde tínhamos encontrado a paz meses antes. Sentadas na areia quente, vimos o sol pôr-se e eu disse: tu salvaste-me, Clara. Não só de passado, mas de mim mesma. Ela riu baixinho e respondeu: nós salvámos uma à outra. Naquele momento, eu soube que a jornada dolorosa valera a pena. A culpa ainda aparecia de vez em quando, mas já não mandava em mim. O amor, sim. No entanto, a vida ainda tinha uma última lição. Miguel telefonou-me uma noite, a voz embargada: irmã, eu preciso de te pedir desculpa. Eu fui duro porque tinha medo de mudar. Mas tu mostraste-me que mudar é possível. Eu perdoei imediatamente. A família estava a reconstruir-se, tijolo a tijolo, sobre bases novas. E eu, no centro de tudo, finalmente em paz. Um ano depois do jantar fatídico, a casa em Porto voltou a encher-se de gente, mas desta vez para uma celebração. O pai organizou um jantar de colheita e convidou toda a família alargada, incluindo Clara como parte oficial. Eu estava na cozinha a ajudar a mãe quando ela disse: filha, eu orgulho-me de ti. Demorei a entender, mas agora entendo. Eu beijei-lhe a testa e senti que o círculo se fechava. Durante o jantar, o pai levantou o copo e disse, à Isabel e à Clara, que nos ensinaram que o amor verdadeiro não destrói, constrói. Todos beberam e, pela primeira vez, sem olhares de lado. Miguel contou uma piada sobre vinhos e diversidade que fez toda a gente rir. Luís trouxe o filho pequeno que chamou Clara de tia sem hesitar. A tia Margarida ainda não estava presente, mas enviaram um ramo de flores com um bilhete: Deus abençoe a vossa união. Eu aceitei o gesto com o coração leve. Clara e eu caminhámos depois pelo vinhedo iluminado pela lua. O ar cheirava a uvas maduras e a futuro. Tu fizeste isto, disse ela. Tu enfrentaste tudo e saíste mais forte.
Eu abanei a cabeça. Nós fizemos isto juntas. Naquele momento, eu soube que a minha jornada de negação, de culpa, de confrontos e de redenção tinha chegado ao fim. Não perfeito, mas verdadeiro. Olhando para trás, vi o caminho, o parque em Lisboa onde eu disse adeus ao amor, o casamento vazio com Pedro, o silêncio de anos, o jantar que mudou tudo, as discussões, as lágrimas, as reconciliações. Cada passo tinha sido necessário para chegar aqui, de mãos dadas com a mulher que eu sempre amara. A família não era a mesma, mas era mais honesta. A empresa não era a mesma, mas era mais forte. E eu, Isabel Mendes, não era a mesma. Era livre. Enquanto o vento do Douro soprava suave, eu apertei a mão de Clara e sorri. A vida continuava, com desafios e alegrias, mas agora eu sabia escolher o amor acima de tudo. E isso era o maior legado que eu podia deixar. Será que o amor verdadeiro justifica enfrentar a família e a sociedade, mesmo que doa profundamente no caminho?